Curso 365, começando o seu 10º mês. Então, se você aderiu a essa proposta de pegar uma questão por dia, nós estamos agora iniciando o 10º bloco de questões. E a partir de agora nós teremos, então, 31. Não quer dizer que o mês 10 seja o mês de outubro. De repente, o seu mês 10 é outubro. Então, você tem que ter as 31 questões. Mas o seu mês 10 pode ser fevereiro. E você tem que ter só 28. Mas, enfim, a partir de agora, 30 questões para você treinar uma por dia e manter o seu português aí funcionando. Não queira pegar tudo de uma vez só, porque senão vai ficar bastante cansativo e você não vai ter tempo de digerir as suas informações. Bom, começando esse mês, começando este mês número 10, com uma banca chamada Avança São Paulo, não muito conhecida, que pediu o seguinte: a expressão fizera do verbo fazer pode ser considerada conjugada em que tempo? Pause a tela e veja se você é capaz de resolver. Vai lá. Olha só, estou sendo maldoso, porque o seu colega que fez essa prova em 2020, ele tinha um texto. E no texto, pelo contexto, já ajudaria. Eu coloquei essa questão sem o pedaço para te dizer, primeiro, que uma questão como essa, que cobra o nome do tempo e do modo verbal, não é uma questão que predomina na maioria das bancas, não é. É por isso que você tem que saber. Se você pega, por exemplo, uma Fundação Carlos Chagas, FCC, um Sebrasp ou CESP, nunca vai cair isso. Agora, as bancas menores, mais regionais, de concursos geralmente municipais, cobram isso. É você que sabe o seu interesse. É você que sabe o seu foco. Se você não tem foco numa banca que não costuma cobrar assim, você não tem que esquentar a cabeça com isso. Assista, mas sem ficar com aquela neurose. Agora, saiba que muitas bancas ainda cobram o nome. Sem um contexto, eu poderia dizer assim: a sociedade fizera aquele homem muito mal. Se a sociedade fizera a ele muito mal, é alguma coisa que já aconteceu. Então veja na tela. Se já aconteceu, isso não pode ser presente, como diz a letra D. E nem pode ser futuro, como diz a letra E. O que já aconteceu é pretérito. Então, pelo menos se você conseguiu, eu acredito que você nem pensou em criar uma frase para você situar se é presente, passado ou futuro. Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo é levantar a questão como forma de fazer uma revisão de conteúdo. Bom, o pretérito é o tempo que a gente chama de tempo passado, né? Hoje é o tempo presente, amanhã é o tempo futuro e o passado é o pretérito. Só que existe um pretérito associado ao ontem, que é mais próximo no tempo, e existe um pretérito associado ao antigamente, que é mais remoto. Então tem o pretérito ligado ao ontem, é o que a gramática tradicional chama de pretérito perfeito. E o ligado ao antigamente é o que a gramática chama de pretérito imperfeito. Então, pretérito perfeito e pretérito imperfeito tem esse nome para mostrar, primeiro, essa primeira diferença da distância temporal. Bom, se eu digo assim: comi algo que me fez mal. Ao dizer essa frase, comi algo que me fez mal, eu não coloquei nenhum advérbio. Mas, para encaixar com isso aqui, eu falo assim: ontem eu comi algo que me fez mal. Eu não diria, olha, antigamente eu comi algo. Não. Então, esse pretérito, que é o pretérito perfeito, porque eu associei a noção do ontem, eu quero que você também perceba que ele indica um fato consumado. Quando eu digo assim, cheguei ao estúdio às 9 horas da manhã, fato consumado, pretérito perfeito. Nasci em São Paulo, fato consumado, pretérito perfeito. Vivi 2 anos na França,
fato consumado, pretérito perfeito. Porque quando eu digo assim, estudava pouco quando adolescente. Eu também não coloquei nenhum advérbio. Mas para combinar com isso aqui, eu não falo que ontem eu estudava pouco. Eu falaria que ontem eu estudei pouco. Antigamente eu estudava. Então, esse aqui é o conceito do pretérito imperfeito. E dentro do pretérito imperfeito, né, esse não é um fato consumado. Observem que esse aqui é alguma coisa que aconteceu, mas não foi uma vez só. É um fato habitual. Eu estudava pouco. Estudei pouco, foi um evento só. Eu comprava muito a prestação, antigamente. Era comum, era praxe. Então, a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito é a distância temporal, e um é um fato consumado, outro é um fato habitual. Agora, eu acho importante você saber se a sua banca é essa banca tradicional, que, lamentavelmente, o conselho que a gente dá é que vocês que prestam concurso em bancas desse tipo, têm, infelizmente, que valer-se da decoreba. E uma das coisas que eu quero te chamar a atenção é que o pretérito imperfeito muitas vezes tem um desses dois pedacinhos que a gente chama de desinências. Aqui tem o vá, ó, estudava. Mas eu falo assim, divertíamos bastante na época da faculdade. Divertíamos. Antigamente nós divertíamos. Então, quando eu tenho o vá ou o ia, isso aqui dos verbos regulares, por exemplo, do verbo estar, eu estava na praia. Do verbo sorrir, ela sorria sempre que via o pai, sorria e via. Agora, do verbo ter não é tia, é tinha. Do verbo estar é estava, então é o verbo regular. Do verbo recordar é recordávamos, tem o vá. Do verbo pensar é pensavam, tem o vá. Do verbo dirigir, dirigiam, dirigíamos, tem o ia. Né? Então, isso é uma boa. Vai lá na tela. A palavra fizera não é pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito a gente fazia. Antigamente eu fazia. E também não é pretérito perfeito, porque ontem eu fiz. Acertou a questão quem marcou a letra C, ainda que seja um C de cacada. Mas, na verdade, eu quero dizer para vocês que o chamado pretérito mais que perfeito é muito pouco usado no Brasil atual. Se você pega um livro do século XIX, Machado de Assis, José de Alencar, você até tem. A definição de pretérito mais que perfeito é a definição de um fato passado e anterior a outro fato passado. Olha que coisa estranha. Um fato passado anterior a outro fato passado. Ele é mais passado do que o passado. Então, eu digo assim, eu já tinha saído quando ele voltou. Eu já tinha saído quando ele voltou. Tinha saído, é uma expressão verbal. Voltou, é um verbo. Hoje ele volta. Amanhã ele voltará. Ontem ele voltou. Isso é passado. Aliás, se é ontem, esse aqui é o pretérito perfeito. Ele já tinha voltado. Já aconteceu também. Agora observe o seguinte. Se um evento aconteceu às 8 horas e outro às 9, eu já tinha saído às 8 horas quando ele voltou às 9. Quando ele voltou às 9 horas, eu já tinha saído desde as 8. Você percebe que essa ação aqui é anterior a essa?
Então, se essa aqui é um pretérito perfeito, essa é mais anterior, essa que é o pretérito mais que perfeito. Só que eu quero te mostrar uma coisa. O pretérito mais que perfeito, aqui o pretérito perfeito é uma forma só. O mais que perfeito é uma expressão verbal. Isso aqui se chama mais que perfeito composto, que é o que a gente usa no Brasil. E o mais que perfeito composto, ele tem o verbo ter ou o verbo haver, mais aquilo que a gramática chama de particípio, que é esses verbos que terminam em ado ou ido. Olha o verbo ter mais o particípio. Nós havíamos comprado, mais perfeito composto. Eles tinham conquistado, ter mais o particípio, pretérito mais perfeito composto. Eu havia feito, não existe fazido. Então, pretérito mais perfeito composto. Então, é isso aqui que a gente usa. Porém, o pretérito mais que perfeito simples, de uma forma verbal só, essa que eu falei que a gente não usa muito no Brasil, tem a marca verbal do RA. O imperfeito tem o vá e o ia. E o mais que perfeito tem o RA. Por exemplo, eu já saíra quando ele voltou. O tinha saído é sinônimo de saíra. Ninguém fala eu fizera. Nós encontráramos. Olha na tela. É o fizera que está lá. Ó. F-I-Z-E-R-A. Olha o R-A. Se o cara sabia essa marca do R-A como sendo a marca do pretérito mais que perfeito, ele acertou a questão na base da decoreba. Então, começamos o mês 10 com uma questão de morfologia ligada a verbo. Na aula de amanhã, nós vamos continuar falando de verbo e nós vamos falar, né, de alguma coisa de completar lacunas utilizando uma forma verbal. Então, até amanhã ou até quando você quiser. Tchau.